noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Ramelton, tá? É uma medicação, ou Roserem, como é o remédio de referência, como ele é comercializado aqui e lá fora também, nos Estados Unidos, em outros países, tá? E é uma medicação que vem a acrescentar um novo sítio de ação, novas particularidades e um outro enfoque na questão do tratamento da insônia, né? Então, eu vou falar um pouco, mas eu vou deixar o mais interessante assim para o final, minha experiência, enfim, o que eu já tive usando essa medicação, tá? Então, assim, ó, é uma medicação que ela age nos receptores de melatonina, tá? M1, M2, tá? E com um efeito muito parecido com a própria melatonina, que há pouco, em 2017, 2016, foi liberado para ser comercializado e manipulado em farmácias de manipulações, né? Que eu particularmente não tenho visto grandes resultados, assim, eu fico um pouco receoso, eu careço de algum produto, alguma marca de referência, alguma coisa no uso desse hormônio, né? E a gente depende muito da manipulação ou de lojas de suplementos mesmo, que vem lá de fora. Tanto uma quanto a outra não consigo levar muita confiança, tá? Mas ainda assim, ó, falando, eu voltando, depois comparo um pouco com a questão da melatonina, né? Ela age nesses dois sítios de ação, tá? E tem como diferencial, tá? Ele tem uma meia-vida muito curta, tá? De 1 a 2 horas, tá? Um metabólito ativo pode dar de 3 até 5 horas, enfim. É bastante curto, né? A própria substância, o metabólito também é um metabólito ativo, né? Quando, enfim, ele é metabolizado pelo fígado. Então, assim, ó, é uma medicação que está sendo recomendada para uso para quem tem problema de trabalhar em turnos diferentes, quem é trabalhador noturno, faz plantões, por exemplo, ou para quem tem jet lag, né? E também para insônia primária e entre outros, né? Como também um sintomático para tratar sintomas de uma insônia secundária também, né? Levando sempre em conta, né? A insônia secundária, automaticamente ela vai melhorar com o tratamento, seja lá da depressão, do transtorno bipolar, enfim, que pode causar isso, da ansiedade. Muito cuidado que a gente tem que ter também, tá? E avaliar bem a questão, tá? Se subjacente a isso não tem uma apneia obstrutiva do sono, se não tem uma síndrome das pernas inquietas, que inclusive os meus colegas neurologistas que foram da época de faculdade, o Adolfo e o Adriano Gabiru, eles falam, tem vídeos bem interessantes. E que mais? Síndrome das pernas inquietas, apneia obstrutiva do sono, isso o psiquiatra tem que avaliar também, tá? Para fazer o correto encaminhamento, detectar isso, senão vai comer mosca. E que mais? Como já falei outra vez, ver a questão do metabolismo do ferro é importante também, tá? Que tá ligado àquele sono inquieto, com movimentação de membros, né? Tem a ver também com as síndromes das pernas inquietas, mesmo que não tenha apresentação clínica de anemia ferropriva, né? Tô suplementando o ferro, enfim, de forma adequada, tu tem uma melhora dessas condições, né? Então, embora em bula, recomendações, se diz o uso até 5 semanas, tá? A gente já sabe algumas recomendações, enfim, é uma medicação nova, a gente não tem tanta informação ainda, mas que ela permite fazer um uso mais crônico. E pela lógica faz todo sentido, por ser uma medicação, um dos poucos hipnóticos que não tem potencial de abuso, tá? Ele carece de efeito sedativo, mas não tem insônia de rebote, baixa incidência de efeitos colaterais, numa média, que eu considero, depois eu falo os cuidados, né, que a gente tem que ter com a medicação. E tu pode usar assim, tal qual
a suplementação com melatonina, que age nos mesmos sítios, né? Então, deixa eu ver na minha colinha. Então, ele reduz o tempo para iniciar o sono, né? Aumenta o tempo total de sono também e pode melhorar a qualidade do sono como um todo, né? Lembrando, a melatonina ela é muito... o Roseren provavelmente também, embora eu não tenha achado essa informação pela similaridade, tá? Boa indicação naquele paciente que tem atraso de fase de sono, né? Aquele paciente, por exemplo, que por natureza dorme mais tarde e acorda mais tarde. Porém, isso é uma inadequação com as leis sociais, enfim, com o viver em coletivo, sendo que tudo começa às 8 da manhã, às 7, enfim. A pessoa tem que se adequar. Não estou entrando em mérito se isso é correto ou não. Não é essa a questão. A pessoa começa a ter prejuízos por uma coisa que seja natural dela, enfim, mas que o meio exige que não pode ser assim. Então, se me procure em função de um ajuste, tá, para que a pessoa não perca o emprego, enfim, não tenha maiores consequências, né, a gente medica, tá? Além disso, das condições clínicas, vê se não tem um DPOC também, entende? Que contraindia, embora seja bastante seguro, carece ainda de estudos, de observações, relatos clínicos, né? Mas não se recomenda utilizar junto com pacientes com DPOC de moderado a grave, então se evita isso, tá? Então, ela melhora o sono depois de 7 a 10 dias, tá? Se não melhorar com isso, a gente tem que cuidar, se não, como eu falei, não tá comendo mosca, se não é uma insônia secundária. Aí vem o detalhe, aí, que não vão achar em bulas, em material comum, enfim, em qualquer outra, Dr. Google. Ele é uma medicação que funciona, não tem uma curva resposta, dose e resposta, tá? Como as outras medicações têm. Então, doses de 8 miligramas, foram feitos estudos com doses de 8 miligramas até 160 miligramas, a indução do sono, as alterações do sono, os benefícios foram os mesmos, com 8 ou 160 miligramas, tá? Então ele tem um mecanismo no núcleo supraquiasmático que funciona como se fosse um interruptor, uma chave, liga, desliga. Empurrar mais o interruptor, não vai ter mais luz, ou digamos, vamos usar mais uma forma mais adequada, empurrar o interruptor para baixo, a luz não vai desligar, tu não vai desligar de forma mais intensa, desligou. Entende? Então, ele tem esse efeito. Porém, existe a dose de 8 miligramas, a única dose recomendada, tá? Porém, é esse o pulo do gato. A biodisponibilidade da medicação é pequena, né? Então, ela tem uma dificuldade para ser absorvida. Comidas copiosas, com muita gordura, pode atrapalhar a absorção e o mesmo retardar isso, né? Então, não se recomenda esse tipo de refeição com o uso da medicação, né, que deve ser feito em torno de 30 minutos antes do horário de ir para a cama, né? Então, não se recomenda isso. Portanto, como pode variar de pessoa, para estilos de vida, enfim, por algumas variações que podemos apresentar entre uma pessoa e outra, pode sim ser aumentada a dose um pouco mais, um pouco, às vezes, por interação medicamentosa. Lembrando sempre, a gente não trata papel, não segue guidelines, não, a gente se orienta com eles, mas a resposta clínica a gente vê no paciente. Portanto, pode ter uma medicação ali, um antidepressivo que está inibindo a degradação dele nas enzimas hepáticas, eu vou falar depois quais são, e está aumentando. Então, na verdade, pode estar usando 10 miligramas de Roseren. Então,
ou 15, 20, a gente não tem como saber mensurar isso, então pode ser baixado. E antes da gente considerar, se recomenda a falha terapêutica, passados 7 a 10 dias do... 7 a 10, 7 a 10 dias do Roserém, tentar um aumento de dose, meio, 1,5, talvez 2, para ver se não entra esses outros fatores que eu falei na questão da absorção menor, tá? E por consequência, menor concentração na corrente sanguínea, né? Então, vai ter ainda esse mecanismo que eu expliquei do interruptor, porém o interruptor não vai ser baixado se na corrente sanguínea não tiver a quantidade necessária, a força necessária para fazer esse movimento, né? E então, a gente tem que cuidar, isso é muito importante, é chato ter que falar isso, mas higiene do sono, tá? É uma medicação nova, não é milagrosa, tá? Eu não tenho observado milagres com ela, tá? É uma medicação que tu vai agir por um sítio diferente, tá? Aumenta o teu portfólio, mas lembrando sempre, é importante a avaliação, tá? Com psiquiatra, enfim, com neuro, ou algum outro médico especialista que é cancheiro nessa questão dos distúrbios do sono, às vezes o otorrino, da da consideração de questões de higiene do sono, tá? Dessas outras condições clínicas que eu falei. Aí entra a psicologia, principalmente com a TCC, né? Com crenças em relação ao sono, tá? Com crenças que fixas, que vêm, são ensinadas na família, são aprendidas de uma forma às vezes involuntária e ficam com uma fantasia de que, como muito está se falando na internet agora, o pessoal, os gurus digitais da produtividade, os coachings e companhias, modismo que daqui a pouco vai sumir, sempre tem a moda da vez, né? Que dormir é feio, dormir é improdutivo, que dormir é ruim, ou se não uma pessoa que fez faculdade de medicina, que teve que estudar bastante, enfim, e se tu não estuda, tu não te exige, tu te sente culpado. Paranoia pode ser das mais variadas, entende? E normalmente a TCC é a técnica indicada para isso. Normalmente se tem 12 sessões, enfim, onde a psicóloga ou mesmo o psiquiatra vai trabalhar essas questões, né? Então, que mais eu posso falar sobre o Roserém, tá? Além da questão da melatonina, né, ela por agir nos mesmos receptores, tem muitas semelhanças com ela, inclusive a questão de aumentar a prolactina, então a gente vai ter que ficar de olho, tá? Aumentando a prolactina, consequentemente, eu não sei se por aumento da prolactina um efeito direto, não sei se é mais central ou direto gonadal, pode ter uma baixa da testosterona, tá? Lembrando, tá? E isso é importante também, a gente tem que saber na psiquiatria pedir esses exames, tá? Não podemos deixar isso pra galera aí, enfim, não vou comentar. E a gente deixar de pedir esses quesitos, porque a testosterona tem sua importância na psiquiatria também, tá? Então é muito espinhoso falar a respeito disso, chato, né? Mas tem estudos, eu esfrego na cara de quem querer, enfim, mostrando a comprovação de melhora em um bom grupo de pacientes quando vinham com a testosterona em um nível mais baixo. Em pacientes de meia idade com depressão refratária mostra essa melhora. Então ela tem a ver, sim. Nas mulheres está sendo a questão já está sendo mais falada, enfim, sem tanto
pudor, enfim, quanto à questão de reposição hormonal em psiquiatria, tá? Não estou entrando no mérito, aumenta a chance de CA. Em psiquiatria, a reposição hormonal potencializa e deixa o efeito da nossa medicação em mulher com menopausa mais eficiente, com menos tendência à perda cognitiva. E o hormônio sexual do homem não é diferente. Então, não estou falando de maneira alguma que a gente vai mexer vai lidar com isso, mas vamos detectar e fazer um encaminhamento adequado para os colegas da endocrinologia, né? Então, eu acho que a gente tem que se atentar a isso também, né? Que é mais voltando para isso, né? Aumento da prolactina, tá? Que pode dar diminuição da libido, pode dar todos aqueles efeitos, galactorreia, enfim. E a semelhança também do antidepressivo que já falei, que também tem efeitos nesses receptores, algumas coisas a mais, que é o Valdoxan, tá? Ele pode aumentar a TGO, TGP. Então a gente vai ter que fazer tal qual a gente faz. Confesso em dizer que eu não sei o protocolo no caso do Roserém, mas eu faço o mesmo protocolo como se eu estivesse usando perdão, a medicação que eu acabei de falar. Tarde da noite, enfim. O Volvoxan. Então, é contraindicado, tá, em paciente com insuficiência hepática, tá, grave a moderada, a gente tem que cuidar isso, tá? Se tiver esse aumento depois vai baixar, tá? A gente tem que cuidar também em uso concomitante com álcool, né, que pode aumentar a parassonia, que é bem descrito nisso, tal qual acontece com os Zolpidem. A pessoa pode comer, dirigir carro, pode fazer sexo e não se lembrar no outro dia, abrir Facebook, escrever um monte de verdade pro patrão, enfim, para quem seja, e depois se dá muito mal com isso. Então essa é uma medicação para tal qual o Zolpidem. Toma, deita e dorme. E tal qual a melatonina, tá? Não vai ser diferente quanto à questão da iluminação do ambiente, né? Baixa luminosidade, aquilo que eu já havia comentado, né? Então o vídeo está ficando bastante grande, não sei se faço em 2 fases. Lembrando, só fazer um adendo, tem muita gente que está fazendo promoções na internet, venha se consultar comigo. Minha intenção não é essa com os vídeos, tá? Não quero ser um youtuber, não quero fazer promoções, digamos, não quero... Enfim, se gostarem do meu trabalho, sim, podem vir me procurar, ok, mas eu estou fazendo isso principalmente para revisar, para estudar coisas novas, compartilhar, e compartilhando isso, ensinando, vou conseguir fixar melhor em mim, no meu conhecimento. E também, com o mesmo nível de importância, talvez esse foi o motivo principal que eu tenho começado com os vídeos, foi para ter um material ali para eu disponibilizar 24 horas para os meus pacientes ali olharem, tirarem as dúvidas, e uma outra consulta, doutor, por que tu não usou esse, não usou aquele? Enfim, essas são as minhas intenções com o YouTube, né? Então, eu tô focando bastante em conteúdo, assim, eu não dou bola aqui, enfim, não tô aparecendo com culpa de trabalho, eu tô em outros momentos do meu dia, né? Então, é esse o adendo que eu queria fazer, né? Então, deixa eu me guiar aqui com o meu resumo. Então, o que eu estava falando antes, sobre a questão ele é predominantemente, tá, metabolizado pela 1A2, tá? A enzima, a variante da CYP450, né? 3A4 e 2C também, tá? Então,
Cuidado com, de novo, com a fluvoxamina, tá? É o principal substrato dela, tá? A1, A2. Então, a fluvoxamina tem que ter cuidado. Porém, a fluoxetina tá liberada, tá? O uso. Então, a gente tem que cuidar com uma série de medicações também que tem um efeito também interesa 4, né? Então, vamos tomar um cuidado, fazer isso da observação clínica, da gente ir observando a questão da resposta do paciente, tá? Então, não recomendado usar com álcool, como eu já falei, tá? Então, eu vou deixar a parte mais interessante para agora, né? Então, eu vou falar aqui um pouco dos detalhes, assim, de experiências, por exemplo, de relatos de outros colegas que eu tenho anotado aqui, que pode ser interessantes, né? Então, ele é uma classe nova de agente, né? É classificado como cronopnótico, né? E age nos receptores da melatonina, funcionando como um marca-passo do ciclo sono-vigília, tá? Então, ele é mais uma medicação lá no núcleo supraquiasmático, né? Então, lembrando, assim, aquilo que eu falo sobre a questão da melatonina, né? De exposição à luz solar, logo de manhã cedo, tem o efeito da desativação, tá? E ativação enfim, das funções, né? Talvez o retículo, sistema reticular ascendente, enfim, pela neutralização de uma melatonina residual ainda, que a luz, principalmente branca, o componente dela, né, faz a estimulação, e com isso tu vai ter os teus motores, digamos assim, vão ligar mais cedo, tá? E é comprovado isso, o nível de melatonina vai ser mais adequado naturalmente, a produção vai ser mais adequada durante a noite, facilitando o teu sono, né? Então, assim, uma medicação melatonina tem uma melhor resposta em pacientes idosos, tá? Não sei dizer isso quanto ao Roserém, mas possivelmente tem esse mesmo efeito, tá? Tanto a melatonina, tá? Quanto perdão, essas falhadas aqui, que eu já estou bastante tarde na noite, foi o tempo que eu tive ainda para estudar. Da medicação que eu acabei de falar, Valdoxan, tá? Que pode ter um efeito de melhora em quadros enxaquecosos, tá? Não que eu esteja me metendo numa doença neurológica, mas tu já pode deixar, quem sabe, tu dá uma ajuda já pro colega, entende? Nesse sentido, para fazer o tratamento do paciente, né? Então, são coisas que a gente tem que considerar. Então, acredito que possa ter esse mesmo efeito, a gente possa fazer essa extrapolação, né? Então, cuidar com a questão da apneia do sono, como falei, que o tratamento vai ser o CPAP, aí é lá com otorrino, com pneumo, tá? Essa questão, a questão da polissono, que eu peço bastante para os meus pacientes, quando indicado, né? Ele não tem ação no sistema GABAérgico, tá? Então ele não tem os problemas de abuso dos benzodiazepínicos, né? Não se recomenda, como falei, usar em pacientes com DPOC moderado a grave, tá? Com apneia obstrutiva do sono, mas também não existe evidências de que possa prejudicar o paciente com essa condição, né? Então, até porque ele não tem como benzodiazepínico, que aí sim tu teria uma explicação mais lógica por relaxamento muscular, tu fazer uma obliteração das suas vias aéreas, fazer esse relaxamento, enfim, e em função da sedação também, coisas que essa medicação não faz, tá?
Ah, não tem efeitos colaterais mais importantes, né? Então, era isso que eu acho que tinha que atentar sobre a medicação, né? Há muito tempo li alguma coisa sobre a questão da melatonina e um possível aumento da impulsividade, tá? Mas é algo que eu levanto a bola, deixo quicando para quem querer chutar e procurar coisas novas, fiquem à vontade, né? Então não posso afirmar isso, porque já faz um tempo considerável que eu li a respeito. Então, é mais uma medicação que veio a contribuir no nosso arsenal, entende? E quanto à questão da melatonina, muitas vezes ela não tem um efeito, digamos, 100%, um efeito que dê satisfação para o paciente, mas com baixo custo, tá? Com baixo índice de efeito colateral, tu vai ter uma resposta, nem que seja de 10, 20, 30% na melhora, sendo possível que a outra medicação que tu vai usar com finalidade de, enfim, de maneira adequada, né, para insônia, tu possa usar numa dose menor. Então, é uma classe de medicação que vem bem para isso, né? Não foram relatados, né, como um ganho de peso, tá? Pode ter alguma coisa de sedação residual no outro dia, tá? E eu acho que era isso que eu teria para falar da medicação, tá? Em crianças não foi estudado, não está aprovado, nem gestantes, nem amamentação, tá? É uma medicação interessante para idosos, né? Ah, então, falando nessa classe de medicação, na medicação que eu já tinha comentado, que é o promotor de vigília, que é o Stavigile também, também é uma medicação que entra nessa linha de regulação do ciclo sono-vigília e que é bem interessante para um paciente que é caminhoneiro, um paciente que faz plantão noturno e tem que dirigir pós-plantão e está cansado, para não acontecer um acidente no trânsito, para evitar riscos, entende? Então, quando bem utilizados e bem prescritos, eu acho que são medicações que vêm a contribuir muito e talvez serem uma redução de danos nessa vida contemporânea que a gente vive, de WhatsApp, de acionamento 24 horas por dia, de inseguranças quanto ao emprego, quanto a tudo, a pandemia. Então, enquanto nós não conseguirmos mudar essa situação, parte nós e parte lá fora, sendo que a gente é muito pequeno, a gente